O que eu vou compartilhar com vocês agora é um sinal de alerta urgente. E eu peço de coração, me dá 5 minutos da sua atenção, porque o que está acontecendo no mundo não pode ser ignorado. E eu sei que o seu tempo é precioso, mas o que você vai ouvir aqui pode ser a diferença entre ser pego de surpresa ou estar pronto. Eu sei que as notícias estão cheias de desastres, de crise política, de guerra. Mas o que eu vou te mostrar hoje é algo diferente. É algo que não se explica com a ciência, não se explica com a política. É algo que os olhos naturais não podem ver. É algo que está deixando os cristãos de joelhos em todo o mundo. E eu quero que você me responda com toda a sinceridade. Será que tudo isso é apenas uma coincidência? Apenas mais um ciclo de catástrofes? Ou será que, por trás de tudo isso, existe um plano maior se revelando? Me diz, você já parou para pensar na quantidade de desastres que estão acontecendo no planeta? E mais importante, você percebeu a frequência e a intensidade com que eles estão ocorrendo? Sabe, quando o motor começa a falhar, ele não explode de uma vez. Primeiro, ele dá sinais. Pequenos ruídos, fumaça, engasgos. Ele te avisa que algo está errado. E o que a gente está vendo no mundo são exatamente esses sinais. A Terra está gemendo. A natureza está clamando. E ela está tentando nos dizer algo. Não é de hoje que se fala sobre o fim dos tempos. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você já viu o mundo em estado de alerta como hoje? De desastres naturais que parecem tirados de um filme apocalíptico? Pessoas chorando, cidades inteiras sendo destruídas. As imagens são perturbadoras. E a gente tem que ter a coragem de olhar para elas e se perguntar: o que Deus está tentando me dizer? Talvez você esteja se sentindo um pouco perdido, com a sua fé abalada. Ou talvez a sua fé esteja mais forte do que nunca. Mas a verdade é que os tempos são de incerteza. E a gente precisa buscar a certeza que só a palavra de Deus pode dar. E é por isso que eu te peço, fica comigo até o final. Porque o que você vai ver aqui não é uma teoria. É uma realidade que está se desdobrando diante dos seus olhos. O que eu vou te mostrar hoje é uma série de eventos que estão acontecendo nos Estados Unidos. Eventos que, à primeira vista, parecem desconexos. Mas que, quando colocados juntos, formam um padrão. Um padrão profético. E eu vou te provar isso. Eu vou te mostrar como os incêndios na Califórnia, as tempestades de poeira no Arizona, os tornados no meio oeste, os sons de trombetas e a aparição de anjos estão todos ligados. E eu vou te mostrar a grande revelação que o governo americano e o Museu Smithsonian estão tentando esconder do mundo. Uma revelação que, eu te garanto, vai te deixar de boca aberta. E que vai ligar todos os pontos. Então, por favor, prepare o seu coração. Prepare a sua mente. E se você ainda não tem a certeza da sua salvação, eu te peço, abra o seu coração para o que você vai ouvir hoje. Porque a grande revelação não é apenas sobre o mundo, mas é sobre você. É sobre a sua vida. E é sobre a sua redenção. Me prometa que você vai ficar comigo até o final. Porque a sua redenção se aproxima. E eu quero que você esteja pronto. Depois que você ouvir o que eu vou te falar agora, não vai ter mais como olhar para as notícias da mesma forma. Eu quero que você se lembre das imagens que saíram na mídia há um tempo atrás. As imagens dos incêndios apocalípticos em Yosemite, na Califórnia. Gigantescas, assustadoras, incontroláveis. E as fumaças que subiam aos céus em colunas assombrosas, parecendo dedos gigantescos de fumaça, tocando as nuvens. A mídia chamou de desastre natural. A ciência chamou de consequência do aquecimento global. Mas o que Deus, em sua palavra, chama de fogo? No livro de Joel, capítulo 2, versículo 30, está escrito: E farei prodígios no céu, e na terra, sangue, e fogo, e colunas de fumaça. Essa não é uma frase qualquer. É uma profecia. E eu quero que você se concentre nesse detalhe. Colunas de fumaça. Você consegue entender a profundidade disso? A natureza está nos mostrando, com imagens literais, a profecia se cumprindo. O fogo que consome as matas não é um fogo qualquer. É um alarme divino. É a voz de Deus nos chamando para fora da nossa distração. Porque na Bíblia, o fogo tem um significado muito claro. Ele representa tanto o juízo, que consome o que é impuro, quanto a purificação, que queima as impurezas para que o que é bom possa ser revelado. O fogo que queima as ceóias milenares não está destruindo por destruir. Ele está purificando. Ele está tentando nos mostrar que o mundo que a gente conhece,
Com toda a sua corrupção e todo o seu pecado, está no seu limite. E o fogo também tem outro significado poderoso. Você se lembra da coluna de fogo que guiou o povo de Israel no deserto? Durante a noite, em meio à escuridão e ao perigo, Deus se manifestava como uma luz ardente para mostrar o caminho. O que os incêndios da Califórnia estão nos dizendo, na verdade, é que a escuridão dos últimos tempos chegou. E que Deus está se manifestando de uma forma poderosa, de uma forma visível, para mostrar o caminho para o seu povo. Então, quando você vir as imagens de fogo, não as olhe apenas como uma tragédia. Olhe para elas como um lembrete. Um lembrete de que o tempo está se esgotando. Um lembrete de que a voz de Deus está ecoando através da natureza. O fogo é o clamor do céu. É o alarme de um relógio profético que está marcando os últimos segundos. E ele está nos convidando a purificar as nossas vidas. A tirar o que está nos consumindo para que a luz de Deus possa brilhar. No próximo tópico, a gente vai ver como a poeira do deserto está se levantando para falar sobre a nossa fragilidade. Mas antes de seguir, eu te pergunto: será que você consegue ouvir o que o fogo está tentando te dizer? Agora, eu quero te levar para o outro lado dos Estados Unidos, para o deserto escaldante do Arizona. Eu não sei se você viu, mas a cidade de Phoenix, há pouco tempo, foi engolida por uma tempestade de areia gigantesca. O que eles chamam de Abob. Uma parede de poeira que subia a quilômetros de altura, engolindo tudo que estava em seu caminho. Carros pararam nas estradas. A vida simplesmente parou. E por alguns minutos, o mundo ficou cinza. A ciência explica isso como um fenômeno natural. Mas o que a palavra de Deus nos diz sobre o pó? Lá em Gênesis 3:19, Deus fala para Adão: porque tu és pó, e ao pó voltarás. E em Eclesiastes 3:20, a gente lê: todos vão para o mesmo lugar, todos são do pó, e todos ao pó voltarão. A poeira, na Bíblia, não é apenas sujeira. É um símbolo. É um lembrete da nossa fragilidade, da nossa mortalidade. A poeira que subiu no deserto de Fênix é um recado divino. É Deus nos lembrando que, apesar de toda a nossa tecnologia, de todo o nosso orgulho, de todo o nosso poder, no final das contas, somos apenas pó. Essa tempestade de poeira não foi um evento isolado. Foi um alarme. Um alarme para a humanidade que se esqueceu de onde veio. A gente construiu impérios, a gente inventou a internet, a gente explora o espaço. Mas, de uma hora para outra, uma nuvem de poeira pode parar a nossa vida. Ela mostra que a nossa existência é frágil. E que o nosso tempo é limitado. E Deus está usando a própria natureza para nos fazer uma pergunta profunda. Onde você está investindo seu tempo? No que é eterno ou no que vai virar pó? E eu sei que essa é uma pergunta incômoda. Porque a gente vive uma vida inteira investindo em coisas que, no final das contas, não tem valor nenhum. A gente corre atrás de dinheiro, de fama, de status, de poder. E todas essas coisas, a poeira que subiu no Arizona nos lembra, são passageiras. Elas não têm a capacidade de nos salvar. Elas não têm a capacidade de nos dar vida. A poeira que engoliu Fênix é um convite ao arrependimento. É um convite para que a gente pare de correr atrás do vento e volte para a única coisa que realmente importa: a nossa relação com Deus. A Terra está nos lembrando da nossa origem. Ela está nos chamando de volta. Então, quando você ver imagens de tempestades de areia, não olhe apenas para o fenômeno. Olhe para o recado. A Terra está clamando. Ela está nos lembrando do nosso lugar. Ela está nos chamando para a humildade. Para que a gente se lembre que somos pó. E que a nossa única esperança é o Criador. No próximo tópico, a gente vai ver como o vento está carregando a voz de Deus. Mas eu te pergunto, será que a poeira te lembra da sua fragilidade? Acabamos de ver o fogo e a poeira. Os sinais que falam de juízo e da nossa fragilidade. Agora, quero que você se lembre das notícias que surgiram do meio oeste americano. De repente, cidades inteiras foram atingidas por tornados. 1, 2, 3, 4, em questão de dias. Uma força da natureza tão grande que parecia querer varrer tudo do mapa. A ciência explica isso pela física. A mídia, como mais um desastre. Mas, a Bíblia tem uma palavra para o vento. E não é uma palavra qualquer. Em Naum, capítulo 1, versículo 3, está escrito: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. E em Jó, capítulo 38, versículo 1. Então o Senhor respondeu a Jó do meio do redemoinho. O vento, na Bíblia, não é só ar em movimento.
É o sopro de Deus. É a voz de Deus. Deus fala através do vento. Ele se manifesta em meio à tempestade. Os tornados que surgiram de forma assustadora no coração da América não são por acaso. Eles são um alarme profético. Deus está falando de uma forma que não pode ser ignorada. Os ventos violentos são a voz de Deus para uma geração que está surda. Para uma sociedade que se perdeu em meio ao barulho do mundo. O vento, na palavra de Deus, pode significar tanto a destruição quanto a vida. Em Ezequiel, capítulo 37, Deus manda que o profeta profetize ao vento, e o vento sopra nos ossos secos, e eles voltam a viver. O mesmo vento que destrói, que derruba árvores e casas, é o vento que pode soprar vida em uma igreja que está morna, em uma fé que se tornou fraca e distante. Então, quando você vir as imagens de tornados, não pense apenas em tragédia. Pense em uma oportunidade. A tempestade pode ser o que Deus vai usar para abalar o que precisa ser abalado na sua vida, para destruir o que te impede de ver o céu, e para soprar nova vida onde só há ossos secos. A voz de Deus está no meio do redemoinho, e Ele está te chamando para um despertar. Ele está sacudindo as estruturas para que o que é eterno possa ser revelado. Os ventos fortes são a pressa de Deus. É a urgência do céu. A natureza está em sintonia com o relógio profético de Deus. E ela está trabalhando para nos alertar, para nos despertar, para nos tirar da nossa zona de conforto e nos colocar de joelhos. O vento está soprando. E ele está carregando a voz de Deus. Mas será que você consegue ouvir? No próximo tópico, a gente vai ver como todos esses sinais, o fogo, a poeira e o vento, se conectam. Eles não são eventos isolados, mas parte de um padrão maior. E eu vou te mostrar como esse padrão aponta para o retorno do nosso Salvador. Prepare o seu coração, porque agora as coisas começam a fazer todo sentido. Vimos o fogo, a poeira e o vento, e como eles se unem em uma poderosa dança profética. Agora, eu quero te levar para um lugar que vai te dar arrepios. Um lugar que não é mais na terra, mas nos céus. Por favor, feche os olhos por um segundo e imagine. Você está em casa. De repente, você começa a ouvir um som. Um som que parece estar vindo de todos os lugares, e de lugar nenhum ao mesmo tempo. E é um som de trombetas. Você deve ter visto os vídeos que circularam na internet. Pessoas em países diferentes, em cidades diferentes, relatando a mesma coisa. O som misterioso de trombetas ecoando no céu. Sem aviões, sem carros, sem fonte visível. A ciência até tentou dar uma explicação, falando de fenômenos atmosféricos. Mas a verdade, no fundo do seu coração, você sabe que não é. A Bíblia fala sobre o som de trombetas como um sinal de Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, está escrito: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. A trombeta de Deus é o sinal final. É o anúncio da vinda. E o que o mundo está ouvindo, mesmo que inconscientemente, é a trombeta de Deus tocando um som de alerta para a humanidade. É o chamado de Deus. E não são apenas as trombetas. Relatos de aparições angelicais estão se multiplicando. Pessoas em diferentes partes do mundo estão relatando ter visto figuras de luz, anjos, que se manifestam nas nuvens. A mídia ignora. A ciência não explica. Mas a palavra de Deus nos avisa. Em Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, João vê um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam sobre a terra. Anjos não estão voando por aí por acaso. As trombetas não estão soando por acaso. Eles são os mensageiros de Deus. Eles estão nos avisando que o tempo da graça está no fim. Que o grande dia do Senhor está mais perto do que nunca. É como se a cortina do tempo estivesse se abrindo, e o mundo espiritual estivesse invadindo o mundo físico. O sobrenatural está se tornando natural. Então, pare e pense. O que significam todos esses sinais? O fogo, a poeira, o vento, as trombetas, os anjos. Será que é apenas uma coincidência? Ou será que o plano profético de Deus está se cumprindo diante dos seus olhos? Não tenha medo. O medo não vem de Deus. O que Deus está fazendo é nos dando um aviso. Ele é um pai amoroso que está chamando seus filhos para casa. Ele está gritando, através da natureza e através dos céus, que a hora chegou. Que o noivo está voltando. E que a noiva precisa estar pronta. No próximo tópico, a gente vai ver a grande revelação.
Eu vou te mostrar o que o governo americano e o Museu Smithsonian estão tentando esconder do mundo. Uma descoberta arqueológica que vai ligar todos os pontos. Que vai amarrar a profecia bíblica com a nossa realidade. Você vai ver como a história do passado e do presente se entrelaçam. Fica comigo, porque o que vem agora é o clímax de toda essa jornada. Eu te falei sobre os sinais nos céus, sobre o som de trombetas e os anjos. Agora, prepare seu coração, porque esta é a grande revelação que amarra todos os pontos. Esta é a peça que o mundo não quer que você veja, e que a ciência não pode explicar. O que eu vou te revelar agora é o clímax de tudo. Sabe o Grand Canyon? Pois é, o que poucos sabem é que, em 1909, um arqueólogo chamado G. Kincaid, patrocinado pelo Museu Smithsonian, fez uma descoberta simplesmente assombrosa. Ele encontrou uma caverna imensa, um labirinto subterrâneo, cheio de artefatos de uma civilização antiga. E não era qualquer civilização. Os relatos de jornal da época falavam de hieróglifos egípcios, mas também de algo mais. Algo que eles chamaram de símbolos babilônicos. O que Kincaid descobriu não foram apenas pedras. Ele encontrou estátuas, múmias e artefatos que não faziam o menor sentido estarem ali, em pleno deserto americano. Mas o mais intrigante é o que aconteceu depois. O Museu Smithsonian e o governo americano agiram de forma veloz e silenciosa. O acesso à caverna foi fechado, e a história foi enterrada, negada e classificada como uma farsa. Por quê? O que eles estavam tentando esconder? A resposta, meu amigo, está no livro de Apocalipse, capítulo 17. A Bíblia fala sobre o mistério, Babilônia, a Grande. Babilônia não é apenas uma cidade antiga. É um espírito. É o espírito da idolatria, do orgulho, do materialismo e da rebelião contra Deus. Um espírito que se manifesta em impérios. E a revelação aqui é a seguinte. A descoberta dessas relíquias babilônicas no coração dos Estados Unidos não é por acaso. O próprio Deus, o autor da história, permitiu que essas relíquias fossem desenterradas para nos dar um aviso. Para nos mostrar que o espírito de Babilônia não está morto. Ele está vivo. E está agindo na nação que se tornou a maior potência do mundo. Uma nação que, por muito tempo, foi um farol de fé. Os sinais de fogo, poeira e vento foram o alerta na superfície. As trombetas e anjos foram o alarme no céu. Mas a descoberta dessas relíquias é a confirmação. A prova de que o espírito que corrompeu o mundo antigo está agindo na nossa própria cultura. O mundo está se tornando a nova Babilônia. Uma sociedade que adora o dinheiro, o prazer e o poder, e que virou as costas para Deus. Então, quando você ver a notícia sobre essa descoberta, e o silêncio do Smithsonian, não ignore. Pense na profecia. Pense no que o Apocalipse diz sobre Babilônia. Pense no fato de que Deus está usando até mesmo o passado, o que está enterrado, para nos dar um sinal claro sobre o presente. Ele está nos mostrando a nossa verdadeira condição. A grande revelação não é apenas sobre artefatos. É sobre o nosso tempo. É sobre o retorno de Babilônia. E isso nos leva à próxima pergunta, que vou te fazer agora. O que há de babilônico enterrado no seu próprio coração? O que em você precisa ser purificado para que você não faça parte da queda que está por vir? Vimos a grande revelação sobre as relíquias babilônicas. A prova concreta de que o espírito de Babilônia não é apenas uma história antiga. Ele está vivo e agindo no mundo de hoje. Agora, a pergunta que fica é: o que isso significa para você? O que isso significa para a sua vida? Esta história não é apenas sobre o mundo lá fora. É sobre o seu coração. É sobre o meu coração. Deus, no livro de Apocalipse, no capítulo 18, nos dá um comando claro sobre Babilônia. Sai dela, povo meu. Essa não é uma sugestão. É uma ordem direta. É um chamado para um êxodo espiritual. Deus está nos chamando para fora do sistema do mundo, do seu engano, da sua idolatria, da sua busca insaciável por poder e riqueza. Babilônia, hoje, não é uma cidade de tijolos. É um sistema. É a forma como o mundo pensa, a forma como o mundo age. É a ambição desmedida, o egoísmo, o prazer acima de tudo, a busca incessante por mais, mais, mais. É a forma como o dinheiro se tornou um deus, o materialismo se tornou uma religião, e o eu se tornou o centro de todas as coisas. Deus está nos dizendo: não se misturem com isso. Não façam parte desse sistema, porque ele vai cair. E é por isso que os sinais do fogo, da poeira, do vento e das trombetas são tão importantes. Eles são o alerta de Deus.
É Deus nos dizendo que o tempo da escolha chegou. Que não há mais tempo para a mornidão, para a fé pela metade, para a desobediência. Ele está nos chamando para uma decisão radical. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Você precisa se libertar do que te amarra a este mundo. Do que é babilônico no seu próprio coração. Talvez seja um pecado escondido, um vício, um orgulho que te impede de se render, uma paixão desordenada por algo que não é de Deus. Essa é a hora de se arrepender, de se purificar, de se preparar para a volta de Jesus. A história termina com uma exortação, não com uma condenação. Ela nos diz que o juízo é real e está perto, mas também nos diz que Deus é misericordioso. Ele está usando todos esses sinais, todas essas revelações, para te dar uma última chance, para te convocar, para te convidar a se libertar e a se preparar. A grande pergunta agora não é o que vai acontecer com o mundo. A grande pergunta é como você vai responder a esse chamado. A sua história não precisa ser a mesma de Babilônia. A sua história pode ser a história da redenção, a história da salvação. Faça a sua escolha, e faça agora. Após o forte chamado para o arrependimento e o convite a sair de Babilônia, a jornada chega ao seu ponto final. A história não termina em medo, mas em esperança. Eu te mostrei o fogo, a poeira, o vento, as trombetas e a grande revelação sobre Babilônia. Todos esses sinais apontam para a mesma coisa: a urgência do tempo e a proximidade da volta de Jesus. Muitas pessoas olham para esses eventos e veem apenas o juízo, a destruição, o fim. Mas eu quero que você entenda algo muito importante. Deus não é um tirano que quer apenas castigar. Ele é um Pai amoroso que está, através desses sinais, nos dando um último chamado de misericórdia. O juízo não é o fim da história. A graça de Deus é a última palavra. Pense no alarme de um carro que está prestes a ser roubado. O som é irritante, alto, incômodo. Mas ele não está ali para te atormentar. Ele está ali para te avisar, para te proteger, para te dar tempo de correr e salvar o que é seu. Os sinais que o mundo está vendo hoje são o alarme de Deus. Eles estão nos dizendo: corram! O ladrão está chegando para roubar as suas almas. A hora da salvação é agora. A misericórdia de Deus é tão grande que Ele está usando a natureza para gritar. Ele está usando o sobrenatural para falar. Ele está usando a história para nos alertar. A Bíblia diz que Ele não quer que ninguém se perca. Por isso, Ele está dando a todos uma oportunidade. Ele está tocando seu coração com essa mensagem. Ele está usando cada evento para te mostrar o caminho de volta para casa. E para quem está de joelhos, para quem está clamando, para quem está se purificando, esses sinais não são de medo. São de esperança. Eles são a confirmação de que a palavra de Deus é verdadeira. Eles são a prova de que a nossa redenção se aproxima. Quando a gente vê esses sinais, não devemos tremer de medo, mas nos alegrar porque o noivo está voltando. É o tempo de levantar a cabeça, de nos fortalecer na fé, de nos preparar. O final desta história não é um ponto final. É uma vírgula. A conclusão não é o juízo, mas a escolha. E a escolha é sua. A história do mundo está sendo escrita. Mas a sua história, a sua resposta, ainda pode ser de salvação. A última trombeta ainda não tocou. O último chamado de misericórdia ainda está soando. O que você vai fazer com isso? O final desta jornada de sinais não é uma nota de condenação, mas um convite final e decisivo. Vimos como o fogo, a poeira, o vento, os sons de trombetas e a revelação de Babilônia são, na verdade, um roteiro profético escrito por Deus. E por que Ele faria isso? Porque Ele nos daria todos esses avisos. Porque o desejo de Deus não é a destruição, mas a redenção. A urgência de todos esses sinais aponta para o fato de que o tempo está se esgotando. Não há mais espaço para distração, para procrastinação espiritual, para fé morna. A palavra de Deus nos diz que a salvação está mais próxima do que quando cremos. E a natureza está confirmando isso todos os dias. O que vemos e ouvimos no mundo não é o começo do juízo. É a última chamada da graça. Deus, em sua infinita misericórdia, está usando cada evento, cada desastre, cada revelação, para te dizer: eu ainda te amo. Eu ainda te quero de volta. Há tempo para se arrepender, para se purificar, para se preparar. A trombeta que está soando no céu não é a trombeta do juízo final, mas o chofar da misericórdia, o toque que convoca o povo de Deus a se reunir.
A Bíblia nos ensina que o retorno de Jesus será como de um ladrão na noite, para aqueles que não estão preparados. Mas para os que estão prontos, para os que estão vigilantes, para os que têm a mente de Cristo e o coração limpo, a volta dele não será uma surpresa. Será o clímax da nossa esperança. Então, como a sua história vai terminar? No meio do caos, você vai ficar paralisado pelo medo? Ou vai se mover em direção à esperança? Você vai ignorar os sinais? Ou vai atender ao chamado? Os sinais de juízo que estamos vendo no mundo são, em verdade, o maior sinal de amor de Deus. Ele está te dando a chance de se preparar para o que está por vir. Ele está te dando a chance de fazer parte de um povo que não se misturou com Babilônia. O convite é claro e final. Abandone o que te prende ao mundo. Liberte-se do que te impede de ser livre em Cristo. Venha para a luz. Venha para a salvação. Venha para a santidade. O final desta história não é incerto para quem tem fé. A certeza é que ele vem. A única pergunta é: você estará pronto?